Boa noite, plantonistas. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Lembrando vocês que estamos com as inscrições abertas para a mentoria Domine as Emergências Cardiológicas, que agora é curso de extensão universitário com certificado reconhecido pelo MEC. E hoje, eu, doutora Raíra Pureza, cardiologista intensiva e mentora de médicos, vou entrar em live junto com um aluno meu muito querido, muito dedicado, muito top, doutor Gustavo, que eu vi que já está por aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Coloque aqui no chat de onde você é, se você é médico, se é estudante de medicina, se já é formado há muito tempo ou não. Diz aí se você já dá plantão de emergência, collab com o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, já te convidei aqui para a nossa live collab e vamos nessa. Opa, só vira a Opa, câmera. peraí, só um pouquinho. Isso é o Aí, que acontece comigo. Boa tudo noite. bem? Boa noite, como você está? Tudo Tudo bem? bem? Tô bem. E você, como é que você tá? Tô bem, né? Voltei do plantão agora, cheguei agora há pouco. Hoje foi E aí, corrido o negócio lá. tudo bem no plantão? Algum caso mais assim, Hoje, mais diferente? importante? Não, hoje foi mais tranquilo, foi cheio, bastante, muitos casos, né? E né, teve vesículas, hérnias, agora vai ter uma colectomia. Então, assim, nada além do Sem esperado, intercorrência. sem intercorrências, verdade. Gente, É um vocês plantão. adivinham qual que é a especialidade do Dr. Gustavo? Pelo que ele está falando aqui para vocês, adivinha aí qual é a especialidade dele. Bom, Gustavo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse convite, pelo seu tempo. Satisfação. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal saber um pouquinho mais sobre você. Então, tá, joia. Então, meu nome é Gustavo, né? Hoje eu sou anestesiologista. Eu me formei em medicina em 2014, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou mineiro, né? E sou de Belo Horizonte. E em 2014 eu formei na UFOP, né? Aí depois disso eu fiz residência na cidade de Santos, né, no Hospital Ana Costa. E hoje vou fazer, né, já fiz, né, 4 anos de formado de anestesiologista, né? Então aí já estou nessa labuta aí, tem que 7 anos já que em contato com anestesia. Joia? Primeiro, né, boa noite para todo mundo, né, para todos né, o pessoal que acompanha aí, que está hoje na live aí. Tá joia? Muito bom estar aqui hoje. Boa, muito obrigada. E você tem curso, né? Você faz um curso. Fala aí para a galera do curso que você faz. É, assim, na verdade, eu tenho dois módulos de curso, né? Só para colocar para como que eu cheguei nessa ideia, hoje a gente tem uma modulação para médicos, né? Estudantes de medicina de via aérea, né? A gente fala de via aérea porque é o que é o nosso dia a dia, né? O que a gente está acostumado, que a gente mais estuda, né? Estuda bastante isso. E, né, e na pandemia, eu vi que muita gente entrou de gaiato em UTI, né, sala de emergência, e na hora de entubar, a gente via que, né, a gente era bastante solicitado, então a gente via que tinha muitos erros, muita inexperiência dos colegas, e acabava que o próprio paciente que saía prejudicado na história, né? Então vi que isso aí tinha uma demanda muito grande. Então, aí eu montei um curso, né, para médicos e estudantes, né, de via aérea total, completo, né, é um curso que fala de anatomia, é um curso que fala de drogas, né, e a gente não tem que, a gente sabe que, né, intubação não é simplesmente fazer a laringoscopia e colocar um tubo ali dentro, né? Então, a gente tem que fazer toda a preparação do paciente, né? Saber o manejo das drogas, né, para ter uma intubação com sucesso. Então, esse aí que é a minha pauta hoje em relação a esse curso para via aérea. E tem um outro que é mais para profissional da saúde em geral, né, que também na pandemia eu percebi, né,
chamou muito mais a minha atenção o despreparo, principalmente da equipe da enfermagem. Tem muitos enfermeiros são muito bons, né? Equipe muito boa, porém tem outras que, em uma situação de emergência, né, tem uma falha aí nas condutas. Então, eu preparei isso tudo em relação à parada, né, as paradas cardiorrespiratórias, como é que uma equipe vai atender esse paciente em parada, e também em relação ao carrinho de emergência. Eu via que até mesmo o enfermeiro não sabia manipular um carrinho de emergência completamente, né? Manipular um desfibrilador, manipular as drogas que tinham lá, né, dentro do carrinho, né, todo o equipamento do carrinho. Então, eu falava tudo desse carrinho de emergência, desfibrilador, e, além disso, uma assistência para intubação. Aí já é para a equipe de enfermagem que presta uma assistência para, né, o intensivista, para o médico emergencista, né, para o anestesista, né, elas também têm um papel importantíssimo e fundamental na intubação de sucesso. Então, eu abordei esses três pilares aí nesse curso para profissional da área da saúde em geral. E sucesso, Muito bom. galerinha. Sigam. O doutor Gustavo é Vidas em Curso. Então, sigam o Isso Instagram aí. dele e acompanhem o trabalho dele. Parabéns, muito bem. Eu tenho um É muito colega bom. de professor de curso, né? Muito bem. É isso aí. Gustavinho, eu queria. Hum. Diga lá. Não, não, é só se aí quiser algum contato ou discutir alguma coisa, é só procurar lá que a gente conversa. Boa! Então não deixem de seguir. Bom, vamos lá. Gente, eu tirei os comentários porque fica aparecendo aqui na frente, tá? Então, se vocês quiserem mudar algum comentário, tem um espacinho aqui atrás, vocês mandam e a gente lê aqui e responde. Bom, vamos lá. Agora vamos falar sobre a mentoria. Boa, A gente está agora muito bom. com as inscrições abertas para a nova turma da mentoria Domínio das Emergências Cardiológicas, que agora é um curso de extensão universitário com um certificado reconhecido pelo MEC. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a mentoria. Quem está na dúvida aí, como será que é a mentoria? Vocês vão ouvir agora pelas palavras do aluno top, então, inclusive, então, vamos lá. Gustavo, quando você decidiu entrar na mentoria, qual o era primeiro que é. já vai responder, já está lendo meu pensamento. Mas Não, eu acho que sim, você já entendeu até a pergunta. A pergunta é, quando você decidiu entrar na mentoria, o que sim, que sim. você queria resolver? Qual era a questão, o problema que você pensou assim, isso aqui eu quero melhorar. E depois da mentoria eu quero Uhum. ter isso resolvido. Qual era a questão, o problema que você queria resolver? Sim, lógico. Então, primeiro só te contar como que eu te conheci, foi um colega que me falou que, doutora Raíra, eu acho que esse colega fez até o ACLS contigo lá no Dante. Aí ele já chegou a comentar, mas segue ela aqui. Eu disse, então vamos seguir, né? Eu gosto de aprender as coisas, de aprimorar. A gente sempre tem que aprender e aprimorar, né? Então foi te seguindo, eu disse, nossa, isso era realmente o que iria acrescentar bastante na minha vida. Assim, eu lido bastante com questões cardiológicas, né? Então, eu tenho que saber mais, aprender mais, né? Conhecer mais. E eu vi que essa mentoria, eu consegui aumentar o meu volume de conhecimento em relação a isso, né? Eu recebo pré-anestésico toda vez, todo dia, né? E tem lá o meu eletrocardiograma. Alguns deles têm um laudo de um cardiologista, mas outros eu tenho que saber ler e saber interpretar aquele eletrocardiograma, né? E relacionando com a clínica do paciente. Então, eu falei assim, então, eu tenho que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo em relação a isso. E hoje eu sou mentorando, né, do curso da Raíra e da doutora Raíra, e isso me acrescentou bastante coisa no meu dia a dia, né? Então, assim, eu queria, em relação também às paradas, as lives de parada são as melhores para mim. Assim, então, assim, eu consigo ter toda a dinâmica de uma parada na minha cabeça,
tudo organizado. Esses dias eu tive que ter uma conduta, teve que assumir, né, uma liderança de uma parada, e assim, o seu treinamento, para mim, abriu muito esclarecimento para isso, né, para ter uma organização completa da situação, né, e assim, o paciente saiu super bem, conseguiu organizar muito bem a dinâmica, né, da equipe, e o paciente saiu muito bem e foi tranquilo. Então, assim, antes, realmente a gente sempre tem um friozinho na barriga, né, perde uma coisinha, perde outra, então, eu percebi que melhorou assim, muito mais a minha conduta em relação a essas paradas, né? Além disso, na interpretação do ECG, né, a gente vê lá que durante a anestesia, para mim, no meu dia a dia, né, eu tenho uma monitorização, né, completa do paciente ali durante toda a cirurgia e eu tenho que ficar ali pronto, né? Tem que ficar ali monitorando, né, propriamente dito, e vigiando o paciente. Então, se tiver alguma alteração cardiológica ali aguda, né, eu tenho que estar pronto para isso. Então, eu fiquei muito mais tranquilo, né, em anestesiar paciente cardiopata, né, aquele paciente que tem uma propensão maior a ter uma alteração cardíaca, um paciente que tem uma arritmia. Então, assim, o meu dia a dia é isso. Eu tenho que lidar com pacientes que têm alterações cardiológicas, né? Então, eu vi que isso me ajudou, né, em relação à interpretação, em relação a condutas, né, que eu tenho que tomar com o paciente, e eu vi assim que os desfechos foram sempre favoráveis, né? Às vezes nem sempre a gente tem um sucesso 100%, porque, né, nós não somos deuses, né? Mas a gente pode melhorar a vida daquele paciente, né? Pelo menos se não prejudicar, tá ótimo. Mas se a gente puder melhorar, isso a gente consegue como? Estudando, né? Procurando saber, fazendo os treinamentos, vendo os casos, né, que eu vejo no grupo lá, tem muitos casos diferentes. Nossa, isso aqui eu nunca vi. Então vamos ver o que aconteceu aqui, né? Aí tem a discussão dos casos, que no grupo do WhatsApp é muito legal, que eu acompanho. Eu não fico dando muito palpite lá não, mas eu estou sempre acompanhando, né? Entendeu? Então, eu acho que valeu muito a pena ter esse conhecimento. Em relação também à cardioversão e desfibrilação, que tem uma diferença, uns detalhezinhos que fazem a diferença, né, na hora que também é difundido, é discutido também no curso da mentoria, né? Então, são umas dúvidas às vezes que eu tinha, pô, mas isso aqui eu não sabia, né? Ou então não lembrava, não tinha como isso é importante. Né, nas aulas que você disponibiliza lá dos cursos, nossa, aquilo lá é muito bom para a gente ter uma visão completa disso tudo. Muito legal mesmo, acho que vale muito a pena. Nossa, você falou muitos pontos aqui muito importantes. Deixa eu ir listando aqui. É, Primeiro, olha, gente, veja o que é um bom médico, né? Doutor Gustavo é anestesiologista, ele é subespecialista, né? E ele está sempre querendo aprender mais. Ele, ó, já sei Uhum. aqui, olha o monitor, mas pode ficar melhor? Posso ter mais segurança aqui? Então vamos lá. Isso faz um bom médico, a humildade, o sempre querer aprender mais, treinar para dar um melhor tratamento para o seu paciente. E a gente sabe que o treinamento, ele reduz mortalidade, né? Então, quanto mais a gente Uhum. treina, melhor a gente fica, né? Uhum. Com Então, um ponto certeza. muito importante. Exato. E outra questão, veja, você lida muito com traçado de monitor. Eu falo muito aqui nas lives e principalmente lá nas aulas da mentoria, né? Ó, isso aqui você tem que saber com o traçado do monitor. Aqui não tem Uhum. que esperar eletro. Aqui já tem que tomar conduta. E isso realmente é o dia a dia, ainda mais do anestesiologista, né? E Uhum. imagina, você anestesiar e acompanhar um paciente cardiopata tem todas as suas nuances, né? É. Então, exatamente. Várias E vezes eu tava, desculpa te interromper, mas várias vezes eu né, tava numa situação de, né, uma normalidade, o paciente descompensou e parou.
né? E para ali no meio, e assim, a gente tem que saber o ritmo que tá parado, né? Que tem um ritmo chocável, um ritmo não chocável, né? Então isso a gente tem que saber identificar isso, né? Então isso você fala com bastante clareza, bastante elucidação, que não tem dúvidas, não dá para ter dúvidas depois que a gente tem esse treinamento. Você falou das lives de PCR, né? Teve uma aula que a É, gente gravou especificamente foi PCR com casos clínicos, né? Eu fui fazendo um caso clínico atrás do outro. E inclusive, teve a live, a aula da imersão, que foi a aula 3 de PCR, que vai sair do ar, mas para o mentorando fica, obviamente, disponível. Isso é uma pontinha de iceberg dentro de tanta coisa que tem na mentoria, né? Então, a questão da PCR. E é muito interessante porque, assim, o método DEC eu trago exatamente para onde olhar, né? Então, poxa, PCR, onde é que eu começo? Ritmo, ponto número um. Papo, preto no branco, quero saber o ritmo, se é chocável. Segundo, minimizar a interrupção. Então, quando a gente sabe exatamente para onde ir, não tem dúvida, né? Ah, aqui eu paro para fazer adrenalina para entubar. Meu amor, eu quero dar o choque, se o ritmo for chocável, é isso. É isso que eu sei que é a prioridade máxima, né? Então, é legal ter, quando você tem a clareza, né, para onde olhar. sim. E Eu só acho que você para coloca isso bastante claro para a gente, assim, e simples. Eu acho que assim, você simplifica a coisa, né? Que a gente vê lá, né, eu já fiz a CLS acho umas 4, 5 vezes, não sei, até na faculdade, no finalzinho eu fiz também. E a gente via que às vezes né, no dia a dia, ficava muito confuso. Não, como é que eu vou colocar o fluxograma na minha cabeça? Né, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou fazer essa conduta, essa liderança? Aí você coloca de um jeito que é simples. Aí pensa assim, gente, é igual você falou, é papo, né, não tem outra ideia. Né? Isso a gente vai fazendo com repetições, a gente vai criando com repetições, né? Lógico, com clareza, e acaba que no final sua cabeça fica pronta para o que daí vier. É essa que é a segurança que a gente quer, e quem ganha isso tudo é o paciente, com certeza. Com certeza. Então, em prol do paciente, né, a gente sempre, eu também sempre estou me atualizando, me especializando. Esse é o dia a dia do médico, né? Então, Uhum. você falou tudo. A gente não pode esquecer a base de tudo, o porquê de tudo, né? O porquê da medicina, da nossa residência, o porquê de tudo. É cuidar bem do paciente. Cuidar do Paciente paciente. que é muito mais do que uma PCR, né? Eu até trouxe Uhum. muito isso na aula 3, gente. O que significa uma PCR, né? Ah, o paciente estava parado. Até citei esse exemplo. Ah, tem muita gente que fala, eu prefiro manejar o paciente instável do que o paciente parado. Desculpa, prefiro manejar o paciente parado do que o paciente instável. Ora, parada é a maior emergência médica que existe. O instável é a segunda maior, porque pode parar. Aí, porque o Uhum. paciente parado, já veio parado mesmo, se voltar é lucro. Nossa, isso me dói tanto o coração, não, minha É, gente. eu Esse já vi o paciente, paciente, o povo falando assim, não, o paciente está super instável, aí eu cheguei lá, aí isso aí a enfermagem me contando, né? O clínico lá que né, estava inseguro, não sabia o que fazer, aí, falando nisso até esses dias, eu falei assim, chega a doutora lá e faz a mentoria dela lá, que você vai aprender esse negócio aí, que você tá ruim. Mas não, foi que tava ruim, nós estamos desanimar ele. Mas ele chegou, a enfermagem me contou que eles falaram assim, não, vou esperar parar. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu, como é que esperar parar para ele poder entubar, para ele, né, aí fazer as compras e voltar. Eu falei assim, gente, como é que a pessoa pensa? Isso é o quê? Insegurança, não sabe o que faz. e Realmente. aí ainda acha que sabe alguma coisa na parada, porque É. tem erros que todo médico comete ou já cometeu, né? Uhum. E aí Uhum. não se atualiza, e aí ainda acha que sabe manejar uma parada. E tem É. várias nuances que tem que ser ajustadas. Então, eu já escutei muito isso, esse daí foi mais extremo ainda, né? Ah, prefiro Uhum. manejar o paciente numa É, rapaz. parada, ele já tá parado mesmo, se voltar é lucro. Não, gente, esse paciente tem a última chance. A Uhum. última chance dele está entregue nas suas mãos. Então, assim, Uhum. a gente tem que lembrar que mais do que uma parada, não é uma parada, é um paciente em parada cardiorrespiratória. Ele é mais do que um infarto, do que o Covid, do que a sepsis. Ele é um ser humano por completo. Né? Toda a Uhum. sua complexidade. Ele tem seus sonhos, seus medos, sua família. Muitas vezes é o centro da família. Quando você vai passar uma notícia, às vezes você chega no plantão e já tem uma notícia de óbito para passar. Quantas vezes, né? Ah, acabou É. de ir, você vai. Pô, às vezes você nem conhece a família, nunca viu o paciente, nunca viu a família. Primeira vez que você vai falar com aquelas pessoas, primeira vez, já é
para você dizer que, sabe a pessoa que você mais ama no mundo? Pois é, ela morreu e não tem volta. É isso que você vai dizer. Óbvio que não é assim, né? Com protocolo Spikes e tudo, mas resumindo, é isso que você vai falar. Então, gente, não é uma parada, é um Uhum. paciente. Quando você conta, muitas vezes, por exemplo, tem algumas vezes, peguei o plantão, o paciente já estava evoluindo ou evoluiu, não tinha, realmente estava com todas as medidas ou acabou de evoluir para óbito, né? E aí você fica triste por aquele óbito, óbvio, mas é um paciente que você não chegou a conduzir. Na hora que você vai passar a notícia para o familiar, aí você sente tudo que é aquilo Uhum. de verdade. Uhum. Você sente um pouco da dor deles. Então, gente, não é só uma parada, tá? Não é É. só um impactar uma pessoa, podia ser seu pai, sua mãe, né? Então, vamos Uhum. cuidar do paciente do jeito que a gente gostaria que cuidassem da gente, da nossa família, É, né? Então, com não, certeza. melhor manejar uma parada que se der, deu. Não, ali é a última chance. Isso aí é pior. Uma parada cardiorrespiratória é pior do que um paciente instável, sim. Paciente estável a gente tem que manejar para não parar. Uhum. Paciente parado a gente tem que manejar, porque se ele tiver uma chance, ele volta. E eu adorei o que você falou, que é muito no que eu acredito também. Que a gente está aqui para. A gente não tem poder de salvar ninguém, né? Eu vou salvar, eu vou dar a vida, eu vou impedir a morte. Uhum. Não. A gente tem o poder. O poder que a gente tem é se preparar para estar Uhum. pronto para ser usado como instrumento de Deus para salvar aquela vida se ela tiver chance. Então, quando a Uhum. gente está preparado, tem chance, você contribui para salvar essa vida. Se você está preparado e o paciente não tinha chance, você vai fazer tudo. Você não tem como saber se ele É. tem chance, não. Você vai fazer tudo. E aí, esse paciente evoluindo mal, você sabe que fez tudo por ele. Você não carrega a culpa. Uhum. Você não carrega E aquela é tão angústia. gratificante, por exemplo, agora eu vou falar o contrário, né? Quando você faz um bom atendimento, uma boa evolução, um bom segmento daquele paciente, e o paciente melhora, nossa, aí pessoal, doutor, muito obrigado. Aí já começa, então, nossa senhora, eu vou fazer, como é que chama que eu escutei esses dias? Eu vou fazer meu aniversário, né? Que agora eu tô vivo, eu vou fazer meu aniversário e vou te convidar. Então, assim, é uma satisfação que eles ficam. Então, isso para a gente é gratificante também, que você pode fazer algo de melhor para aquele paciente, né? Então, mais uma vez, a gente às vezes fica, eu tenho preguiça, então, eu vou só quero saber ganhar dinheiro, que agora eu acho que eu sei, eu acho que eu dou conta, né? Vou lá ganhar meu dinheiro e pronto. Não, isso aí é um pensamento equivocado. A gente não fez medicina para isso, né? O dinheiro é consequência que você vai ter, né? E agora a gente está lá para resolver a vida de alguém. Como você falou, é o pai de alguém, a mãe de alguém. Então, para você prestar o melhor atendimento para aquilo, né? Para aquela situação. Então, assim, às vezes, eu não vou fazer. Eu sou meio que piolho de curso, né? Então, eu faço um monte. Aí, na minha área também, eu tenho que fazer um monte, então não tem problema. Mas é um investimento que a gente tem, que a gente vai fazer, que é para a gente, né? Para a nossa vida, para a nossa satisfação e, né, para o paciente também, claro. Mas é uma satisfação para a gente também, que a gente está, né, prestando um bom atendimento, fazendo uma boa ação ali. Então, aí eu já escutei isso também. Mas o curso é caro. Eu disse, não, gente, e quanto mais assim, então eu acho que isso até é barato demais. Porque o tanto de coisa que você oferece, né, de tanto ensinamento que tem ali nas aulas, ixi, é uma coisa assim, o conhecimento ninguém tira de você, né? O conhecimento é o maior patrimônio que a gente tem. Então, aí eu falei, igual um dia você falou, um plantão, 2 plantões a mais você vai fazer ali e vai ter um curso que vai te acrescentar muita coisa. Então, assim, gente, às vezes fica assim, é caro? Não é caro. Então, faça o curso mesmo, né? Se tiver vontade de aprender, você faz. Né? Igual você falou, só tem que ter vontade de aprender também, né? Se não tiver, nem precisa também não, né? Mas assim, né? Você não quer dinheiro de quem não quer aprender. Que se a intenção maior de fazer esses treinamentos é melhorar mesmo a qualidade dos atendimentos aí para fora, porque tá difícil mesmo, né? É, Nossa, perfeito, falou tudo. Eu até falo muito isso, né? Pô, às vezes a gente gasta dinheiro tão fácil, né? Rasga dinheiro mesmo. Com isso, com uhum, aquilo. Quando vê, gastei R$ 1.000 com não sei o quê, uma besteirinha aqui. Aí na hora que falar, uhum, vamos fazer um curso para treinar, para se especializar, para dar o melhor treino. Nossa, que caro. A gente é, tem muito essa cultura, infelizmente, né? Educação é caro. Não é, gente. E não é o que é. você falou, é um Uhum, conhecimento, ninguém vai tirar de você, né? uhum, E quando você tem essa percepção, poxa, se eu fizer treinamentos, vai ser melhor para o meu paciente. Quando você tem essa percepção, não tem. Agora que abriu a cabecinha, não tem como voltar para trás. Você já sabe disso. é, Então,
Bom, se tem alguma coisa que você tem que melhorar para o seu plantão, melhore. Porque a base de tudo é o paciente, né? Uhum. Uma coisa também muito importante é que eu falo, o quanto que pegar o plantão, né? Até onde pegar o plantão tá ok ou não? Em que sentido? Se você, Ira, você acha que eu não tenho que receber pelo plantão? Óbvio que tem. Você tem que receber É, pelo plantão, eu tenho que receber pelo meu é. curso, você tem que receber pelo teu, e muito bem, porque a gente faz um trabalho muito sério. Uhum. Mas uma coisa é você ir para o plantão preparado. Você está pronto ali para. Eu falo muito que você falou, meu Deus, a gente está muito em sintonia. Resolver a vida do paciente, né? O que ele Uhum. tiver ali, eu vou resolver, a demanda que for, né? Então, você tem que estar pronto e preparado. Se eu pego o plantão e você está preparado, tá tudo certo. Você está fazendo seu trabalho muito bem, sendo muito bem pago por isso. Agora, se você pega o plantão sem estar preparado, você está pegando por quê? Pelo É, dinheiro? Porque uma coisa então, que é certa é que você não recebeu aquele plantão. Se você deixou o paciente morrer ou não, o plantão você vai receber. Mas é essa a uhum. ideia da medicina. Aí a gente se afasta muito, a gente perde o sentido, né? Todo o sentido é o que é em prol do paciente. Senão a gente não estava aqui, senão não existia nada disso. Né? Então, Mas, uma vez que a pessoa percebe que está despreparada, tá pegando plantão para quê? uhum. Se der, eu vou conseguir manejar. Aí morre o paciente, se for seu pai, alguém vai atender seu pai um dia. É assim que você Não, quer não, que atenda, e você né? falou de preparação, eu lembrei de outra coisa. Logo quando eu formei, aí eu fui, a gente, né, tem a tendência de, você ainda não existia na minha vida, né, então, aí eu fui, né, fui trabalhar, gente, então vamos estudar o máximo que a gente puder e vamos trabalhar. Aí, só que eu ficava no plantão assim, ó, aí eu fazia plantão à noite, eu assim, nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Não vai, porque eu fazia um plantão de pronto atendimento numa cidadezinha que tinha lá em Minas. Que tem, né? Em Minas. Aí eu falei assim, nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Mas se acontecer isso, nossa, o que que eu vou fazer? Eu já cheguei a abrir o livro no meio da noite, nossa, se acontecer isso, deixa eu ver o que que eu tenho que fazer. Olha a situação. Aí, então, sabe porque eu ainda não estava preparado, né? Eu estava buscando preparação, mas eu não estava ainda, tinha questões que eu não tinha habilidade ainda para lidar. E aí eu chegava num ponto, igual eu te falei, abri, no meio da noite, eu abri um livro lá das emergências clínicas lá e ia ver o que eu poderia fazer se acontecesse naquele momento. Então, hoje não, hoje é outra situação. Né, assim, até para dormir no plantão, você fica mais tranquilo, você dorme mais tranquilo, sabe? Se chegar alguma coisa, a gente vai resolver, né? Até para isso, a gente tem que estar bem preparado, né? Muito bem, eu tenho umas perguntas para te fazer então. Vamos lá. Já que a gente está falando disso, me fala então como que você se sentia nesses plantões ou no pré-mentoria com relação a paciente grave, monitorização, paciente cardiológico, monitorização, as dúvidas que você tinha. Então, como que você se sentia no plantão antes da mentoria? Nesse plantão, antes de você tá treinado, ou com relação ao objetivo de você ter entrado na mentoria, né? Aham. Ao paciente cardiológico grave e tudo mais. Como que você se sentia antes? Sim, então. Aí, antes de entrar, né, de ver que eu realmente precisava dessa mentoria, não, aí realmente eu ficava naquela expectativa. Nossa, será que vai acontecer isso ou não vai? Ah, será que vai ter um infarto diferente lá, assim, com supra, sem supra, né? E qual que vai ser a minha conduta? Será que o paciente vai ter uma bradicardia, né, instável e eu vou ter que, né, passar um marca-passo? Né? Como é que até a questão de passar o caso para o intensivista, né? Depois de uma cirurgia cardíaca, né? O que eu tenho que fazer? Aí eu falei assim, realmente, né? Tem que aprimorar em relação a isso, né? Então aí eu já gerava dúvidas que eu tinha que correr atrás. Então hoje eu já consigo, né? Já tenho um know-how um pouco melhor, né? Então eu já consigo passar o caso com um pouco mais, né? Um pouco mais de técnica, pouco mais de argumento, né? Até eu vi hoje você falando que um colega não aceitou um caso, não foi isso? Não foi você? Não aceitou um caso porque não conseguiu explicar direitinho, né? Não conseguiu argumentar direito qual que era a deficiência do paciente, né? Qual que era a alteração do paciente. Então, assim, até para isso, até para você passar um caso, você tem que ter bons argumentos. Então, assim, contra-argumentos cara não tem como, não tem como negar nada, né? Justificar nada. Então Com você ganha fato, nisso. né? Não.
contra No, fatos não há argumento. Você no mostra a diretriz argumento. lá no grupo. Eu até mostrei, ó, esse paciente Sim, tem que transferir sim, porque fez uma alteração dinâmica no eletro. sim. Estava infrado durante a dor, ela Uhum. repetiu, pediu, ó, repete o eletro, me manda. Aí repetiu, tava sem infra, eu tá sem dor, não tá? Tá. Então isso é uma alteração dinâmica. Tá aqui a diretriz, mandei a diretriz, a foto, a setinha, ó, isso aqui que você vai falar pro colega. Que É, tem, que não querem transferir, eles querem o mínimo trabalho possível. Gente, pra que tá lá sim. então? Não, É, isso me dá uma raiva. E olha, quantas vezes eu tive que convencer a pessoa ah, que eu tinha que transferir meu paciente. Aí eu mandei lá, ó, tá aqui, eu já passei por isso, tá aqui, você vai mandar isso para ele, porque, por favor, né? não, então, aí você tem argumento para isso. Então, depois os nossos argumentos melhoram né, a qualidade dos nossos argumentos, né? Então, até a discussão fica mais tranquila com um colega, né? Com um colega que sabe mais, né? Um colega experiente. Então, a gente fica muito mais tranquilo em relação a isso. Então, assim, realmente tem um antes e o depois. A gente fica muito mais tranquilo em relação a isso. Então me fala, só para eu entender, então, o antes você se sentia como? Ah, era inseguro, tinha medo de chegar a alguma coisa e ter que resolver. Como você se sentia antes mentoria e como você se sente agora pós-mentoria? Isso, então, antes, né, né, a gente realmente, você colocou que é uma insegurança, né, a gente não sabe tudo, então a gente tem que ter tem um know-how que não era é um know-how bom, razoável para bom e agora, né, a gente tem um conhecimento bem melhor, né, ao meu ver, né, o desenvolvimento disso ficou bem melhor, eu consigo, né, lidar com os pacientes cardiopatas bem melhores, né, bem mais efetivamente, né, que eu tenho muitos, então eu consigo fazer uma anestesia melhor para eles, uma condução bem melhor, né, avaliar bem mais, nessa monitorização que, né, no meu dia a dia, de ver o monitor, né, monitorar aquele paciente, né, em full time durante as cirurgias, né? Então, eu fico mais tranquilo e, né, tenho uma conversa melhor com o cirurgião, né? Eu tenho uma conduta a fazer, eu já penso, ó, se acontecer isso, né, eu vou infartar, eu já vou fazer isso, aquilo, né? Se parar, eu já monto todo o cenário. Se acontecer isso, eu já consigo ali, aquela pessoa vai fazer isso, aquela pessoa vai fazer aquilo, né? Aí já tem, se acontecer, beleza, já está tudo preparado. Se não acontecer, ótimo, né? Graças a Deus, né? Então, realmente a gente tinha uma insegurança, e hoje, melhor ainda, eu posso treinar outras pessoas, né? Que também teve essa função para mim, né? De refinar meu conhecimento para poder treinar outras pessoas em relação a isso, principalmente também. Ah, legal. Entende? Então, pô, tá medular mesmo, né? Uhum. Você acha, até eu vou fazer uma outra pergunta mais antes. Você acha que para ter chegado a isso, né? Agora eu tenho medular, eu sei exatamente o que fazer. Eu lembro que você também me falou lá na mentoria individual que você já se organiza para antever, né? Estabilizar o paciente, a gente evita a parada. Então a gente Uhum. faz isso aqui é para melhorar, se não, eu vou fazer isso, então eu já tenho os passos, né? Você acha que para chegar a isso foi importante, por exemplo, a gente tem as aulas gravadas, né? Tem o grupo de WhatsApp, mas tem os encontros online ao vivo que vocês vão conduzindo casos clínicos, né? Você Uhum. acha que os encontros ao vivo foi que contribuiu para ficar sistematizado? É, os encontros ao vivo, o que que acontece? Eles são melhores, Ou assim, a são própria uma aula boa gravada já ferramenta. foi? Oi, oi, Ou a voltou? própria aula gravada já deu para estruturar? Ou foi um Ah, encontro ao sim. vivo que fez essa diferença? Não, assim, as aulas gravadas, para mim, funcionou mais para refinar o que eu já conhecia. Né? Eu acho assim, não, sempre tem um detalhezinho que faz a diferença, né? O pulo do gato, eu chamo de pulo do gato. Mas, pô, esse negócio aqui faz a diferença, eu não sabia, né? E então as aulas gravadas foram isso. Agora, as aulas dinâmicas é bom porque, assim, coloca naquilo, numa situação do dia a dia, né? Do dia a dia, que eu digo com casos reais, né, que você conduz aquele caso, né, né, assim, e aí, você faria o quê? Né? Isso aí também é importante, que dá uma suadinha, né? Dá pra assim, pô, eu vou fazer o quê, né? Aí, não é? Aí dá um aperto. E na hora, pode ter certeza que se não estiver preparado, o aperto é bem maior.
né? Então, por isso você A tá tendo um ideia, apertinho aqui agora. exato, a ideia que é como uma simulação realística, né? Tá lá o Uhum, paciente, o monitor, e aí você vai procurar qual a informação. Então você tá lá, aí tem 1.000 informações, você tem que saber para onde olhar. Qual informação você vai querer aqui? E agora? Tá, você já tem uma hipótese diagnóstica, o paciente tá ficando hipotenso, o que que você vai fazer? Então já dá um aperto, né? E essa é a claro. ideia, é criar um ambiente semelhante ao do seu plantão, mais diferente do plantão, você tá num ambiente seguro de aprendizado, ninguém vai morrer ali, né? Uhum, É para dar mesmo um aperto para você sentir parecido, mas justamente você sentir um pouco como seria no dia a dia, na vida uhum. real. Então, E cria esse e eu estou aqui para guiar. raciocínio, né? Então, É, exato, é um ambiente que você vai treinar que é seguro e quando você estiver de frente para o paciente, você sabe o que fazer. Aí é o que você uhum. falou, já sei exatamente o que fazer em cada etapa. Então, eu quero te perguntar assim, sentimento, vamos falar de coração, que eu quero saber o que tem no coraçãozinho de vocês. No seu coração, o sentimento de antes da mentoria e o sentimento pós-mentoria. Ver se você consegue pensar. Não, assim, eu tenho igual em relação, por exemplo, né, o sentimento, eu acho que o sentimento maior que eu posso falar agora em uma palavra, satisfação, né? Então, assim, né, eu tive um apreço legal pelo curso, né, pelos conhecimentos que estão lá disponibilizados, né? Então, assim, por exemplo, pô, eu consegui melhorar mais alguma coisa no meu conhecimento. Eu acho que isso é o que mais vale. Né? Igual hoje eu comentei com um colega, eu falei assim, hoje a gente vou participar de uma live lá, que eu estou fazendo um curso lá de emergências cardiológicas. Pô, cara, legal, bicho. Eu disse, não, então, tem que aprender. Tem que aprender. Então, cada conhecimento que eu pego, né, é uma satisfação maior. Né? Então, assim, pô, eu estou melhorando. Assim, eu vou melhorar cada vez mais. Né? Melhorar aqui, melhorar ali. Então, cada aula que eu vejo, né, assim, pô, isso aqui eu não sabia. Então, assim, é um acréscimo aí que eu tenho. Né? Então, assim, é isso. Eu acho que uma satisfação maior cada vez mais de saber que eu estou aprendendo um pouquinho mais cada vez. E você se Acho que é isso. sente mais tranquilo, mais seguro pós-mentoria para manejar emergência cardiológica, eletrocardiograma, que é o grande dia a dia ali, o monitor, né, o traçado eletrocardiográfico. Como que você se sente? Sim, sim. Não, com certeza com mais clareza, né, do que eu estou lidando ali, né, aí, igual assim, clareza, sabendo o que você vai fazer se acontecer, aí é a segurança né, que eu acho que todo mundo busca ou deve buscar, né, então, essa não, então eu estou mais seguro, mais tranquilo né, e preparado, né. Lógico que a busca é contínua, né? E vão surgir desafios, né? Assim, pô, isso aqui, né? Tem que me preparar mais. Então, vamos lá buscar o conhecimento, né? Então, o desafio é diário, né? Mas a preparação também tem que ser diária, né? Ah, sabe uma coisa que a gente falou que eu esqueci de comentar? Ah, Eu fico muito feliz. Então, é isso que a gente quer, né? Que o aluno atinja o objetivo. Você atingiu o seu objetivo com a mentoria? sim, claro, claro, com certeza, Muito bem. certamente. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que você falou por exemplo, dos treinamentos que a gente faz, do ACLS. Eu sou instrutora de vários cursos práticos, de pós-graduação, enfim, de medicina de emergência, de cardio intensivo, de pós de cardio intensivo, etc. E do ACLS também. E é legal estar ali na hora, no curso prático, mas a grande questão que eu vi que é uma demanda dos alunos e que é mais um motivo de eu ter criado o grupo de WhatsApp, é tipo que você chega lá, vê o curso, é legal, aí chega segunda-feira, tem um caso um pouquinho diferente. Uhum. Aí vem a dúvida, e agora? E aí, onde é que você vai tirar a dúvida? No próximo ACLS daqui a 2 anos? Então, o É. grupo de WhatsApp serve para isso também, para você mandar a dúvida do plantão, porque vai mudando um detalhe ou outro e a gente vai direcionando também. Uhum. E o que eu queria comentar, na verdade, eu queria que você falasse, que você falou que quando a gente consegue ajudar o paciente, então, poxa, eu estou treinado, eu estou capacitado, veio o paciente com isso, eu fiz a intervenção, e eu vi que esse paciente melhorou muitas vezes, teve a vida salva por causa da minha intervenção. Qual é o sentimento? O que que você sente nessa hora? Assim, eu acho que é um sentimento de dever cumprido, né? Assim, eu estava ali para quê?
né? Eu estava ali para salvar vidas mesmo, né? Tem situação que realmente você vai salvar a vida do cara ali mesmo. Se você não tivesse atuação naquele momento, o paciente ia morrer, né? Então, falei assim, pô, conseguir fazer, né? Conseguir atuar bem, né? Resolver a vida do cara, o cara vai, né? A pessoa, né? O paciente que está ali vai sair dessa com alguma sequela ou não, mas vai sair dessa, né? E eu fiz o melhor possível, fiz o melhor que eu pude, o melhor que eu consegui naquele momento. Então, assim, fazer o nosso melhor, né, é o mais importante, né? Então, acho que é isso. Pessoal, eu fiz a minha parte, fiz o que Deus me mandou aqui, o que eu me preparei para isso, né? Então, e um dia o paciente vai sorrir ali, vai ter um momento a mais aí na vida aí, Boa. E qual é o né? sentimento que você teve? Que eu acho que amplifica mais ainda. A família amplifica muito o sentimento, né? Por Uhum, exemplo, o paciente foi óbito, você fica triste. Quando você conta para a família, aí você sente que você quer chorar junto com a família. uhum, Do outro lado, o paciente evoluiu bem. Você fica feliz, poxa, que bom que eu consegui ajudar. Aí quando o paciente consegue te agradecer e o familiar consegue te uhum. agradecer, aí explode esse É, sentimento bom, né? O que que você é, sentiu quando você contou o caso, né? Quando o paciente, os familiares, ó, vou ter aniversário, que agora eu tô é. vivo, eu quero que você vá. O que que você sentiu quando ele Nossa, falou isso? assim, aí a gente, né, a gente sente, pelo menos eu, né, é um arrepio. Aí eu falei assim, gente, aí eu falei assim, nossa, que legal, né, eu falei assim, que legal, pô, a gente estuda tanto, né, estuda 6 anos de medicina, faz residência, né, faz lá um treinamento aqui, outro treinamento lá, um curso aqui, outro lá, e para isso, né, você fazer a diferença na vida de alguém. Então, assim, né, nesse dia, inclusive, aí eu falei assim, deu uma lagrimazinha aqui, né, que eu fiquei meio emocionado, porque eu sou meio... Mas, mas eu falei assim, pô, fiz um dever cumprido, legal, né, muito bom, essa sensação, um arrepio, né, fica todo né, sensibilizado com isso, e, assim, fiz a diferença. Que ótimo, fiz a diferença, meu lugarzinho no céu, tá lá, Deus tá olhando por mim, né? E para cuidar dessa pessoa aqui que está precisando de mim, no caso, né? Mas é muito bom isso. Para eu tô emocionado com o seu relato, imagina você, né? Quando a gente relembra É, isso. Então, o é, seu sentimento foi de alegria, dever cumprido, uhum, com certeza, com certeza. E né? satisfação, que eu adoro me sentir assim, satisfeito. Muito bom. Nessa hora, foi o que você falou até, só quero enfatizar. Nessa hora a gente Uhum. pensa, poxa, todo sacrifício valeu a pena, É, né? isso, isso. Então, assim, a gente, às vezes eu fico no plantão, né, e tá um plantão mais tranquilo, vai estudar, vai, né, vai ler alguma coisa, vai aprender alguma coisa, vai assistir uma aula da mentoria, né, vai ler os e-books que tem, né, então vai aprender alguma coisa. Depois você vai lá e faz, né, fica lá, assiste um filme, vai, né, fazer uma coisa mais relaxante. Estudar realmente, estudar não é a coisa mais prazerosa da vida. Ai, que delícia. Isso é um ou outro, né? Mas, assim, o aprender, a satisfação de aprender, é que a gente é muito bom. Isso é bom. Mas aí você tem que parar para estudar, sentar o bumbum lá e estudar, né? Então, as oportunidades que você tiver, que a gente tiver, tem que se dedicar, realmente é sacrificante, né? Às vezes você não vai ser, tem momentos que você vai deixar de descansar um pouco, deixar de sair, mas eu acho que estudar é um investimento, né? Um investimento em si, né? Então, que é o conhecimento, é a coisa, né? Mais uma vez, é uma coisa que ninguém tira de você. Exato, e a gente tem que Uhum, pensar muito, porque a gente tá aqui, a gente é muito acostumado em fazer sacrifício, né? Só para passar uhum, para medicina. uhum, Então, estudar é uma rotina que vai ser o resto da vida, é, né? E a gente tem que lembrar o porquê que a gente está fazendo isso. uhum, Porque lá no plantão é muito ruim sentir angústia. É é, muito ruim pensar, será que o paciente evoluiu mal por causa de mim? Eu podia fazer algo mais para o paciente? Então, depois de todo o sacrifício que a gente tem, ainda ficar passando por isso, não precisa, né? não Tanta dá. gente para ajudar. É, Aqui em emergência cardiológica, estou aqui para ajudar, coração aberto, aqui, peito aberto, pego pela mão, tem um grupo de WhatsApp. é, Então,
Eu Tem mesmo nunca que vi estudar para lembrar nenhum curso nem parecido com o seu, hein? E É? olha que eu vejo vários, né? Eu vejo, eu tenho acesso a vários e nenhum do jeito que é uma mãe para todo mundo aí, porque do jeito que é. Mas é um anjo, uma mãe e um anjo da guarda, né? Que tá ali, você pode mandar a mensagem a hora que você quiser e você vai ter a resposta, vai ser tudo discutido e né, ali mesmo você pode ter sua conduta ali mesmo e resolver a vida. Então, eu acho que isso aí você está até de parabéns mesmo, porque você tem esse acesso a você muito, né, é muito mais prático. Sim, e a ideia é justamente eu queria cobrir essa lacuna, essa falta que fica quando o aluno faz um curso, ou um curso presencial, ou mesmo um curso online. E aí, onde que eu Uhum. tiro a dúvida? Eu vou colocar É, lá debaixo da aula? Claro, você está assistindo a aula, você pode colocar a dúvida lá, mas se for uma dúvida agora do meu plantão, eu vou abrir uma aula e mandar a dúvida ali? Não, tem um grupo de não WhatsApp dá. exatamente para isso. É, E a gente vai discutir em todos os casos, que a ideia é essa mesmo. verdade. A ideia é que não tem jeito, vai aprender, meu filho. É, é só se, né, não quiser mesmo, porque para aprender, né, tá tudo disponível, não tem desculpa. Isso é verdade. Boa. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você começou a ver as aulas, você acha que foi rápido o seu aprendizado? Então, sei lá, você assistiu uma aula de eletro, de traçado no monitor, já deu para aprender ali, a aula prática já deu para aprender, a aula, né, que foi online prática, já deu para aprender também? Uhum. Eu achei legal assim, porque tem várias aulas, as aulas não são tão longas, né? Então isso impede da pessoa parar no meio do caminho, né? Então, dividido pelos assuntos, né? Então, igual você falou, você pode chegar lá e eu quero hoje aprender sobre cardioversão. Né? Então tem lá a aula lá de cardioversão, que é muito legal, achei bem bacana. Até falei assim, a parte de sedação, né, para sedar o paciente, aí eu fiquei bem legal, pensei, tá legal, tá legal. Já tive que fazer isso algumas vezes, né? Bom, se A gente- está aprovado pelo anestésia, eu tô bom demais, tô bem É, demais. isso aí, bom. E aí a gente fazia aquilo lá mesmo, que às vezes a gente ia para UTI, né, às vezes pegar um colega que, às vezes ficava um pouquinho inseguro, então um paciente muito mais grave, aí queria uma mãozinha ali, se acontecesse alguma coisa, aí ele chamava a gente para sedar lá para fazer aquela diversão, né, então, aí, beleza, jóia, o paciente ficou tudo bem, né, tudo tranquilo, todo mundo sabia o que estava fazendo ali, né, pedir ajuda também não é vergonha, né? Aliás, é necessário pedir ajuda e oferecer ajuda, né? Então, né, se você sabe ter um conhecimento um pouquinho melhor, ofereça ajuda para o colega. Não, você quer ajuda? Vamos ver aqui junto esse eletro aí, né? Você está com um pouquinho de dúvida aí? Vamos discutir aqui. Aí vai lá e manda no grupo do WhatsApp lá, fala assim, ó, esse eletro aqui, o que dá, né? Né? É, então, assim, aí você, dividido as aulas, né, você tem esse acesso muito mais fácil, mais prático. Então, eu achei bem bacana isso, né, que você não precisa ver uma aula inteira para buscar um determinado assunto. Os assuntos já estão bem didáticos, bem separados, bem didaticamente, para você, até prazeroso, né, porque não é tão coisa tão longa e você consegue aprender ali, consegue já esclarecer sua dúvida ali naquela aula ali, de um pouco, né? Não são muitos minutos, né? Nem mais de uma hora, né? Mas em pouco tempo você consegue esclarecer suas dúvidas ali. Então, nessa didática eu achei bem legal. Ai, que bom! E me conta aqui pra gente, né? É, um caso que você lembrou que usou, você até falou da parada cardiorrespiratória, mas sei lá, algum outro caso que depois que você começou a mentoria, você usou o conhecimento da mentoria em um caso clínico. Vê se você lembra algum, o último, algum que vem na sua cabeça. Teve até dois casos. Um que foi, eu acho que até cheguei a comentar com você. É, Era um paciente que estava com. Não, deixa eu voltar esse. Esse aí, o paciente estava com ataque supra. Aí eu, assim, né, um colega me chamou, e assim, né, eu fui só acionado, porque o hospital que eu trabalho tem alguns colegas mais jovens.
Aí eles ficam solicitando a gente, né? Aí também, até para isso já ajudou. Pô, agora eu tenho que, né? O cara me chamar lá, eu vou passar vergonha? Mas não, pô, tem que estar, né? Tem que estar no eixo. Aí o paciente estava com ataque super, aí eu falei assim, pô, queria remanejar, que droga que eu faria nisso daí? Né? Eu falei assim, não, então na época eu fiz até a adenosina, que eu já tinha feito, eu acho que ele era idoso, o paciente era idoso, e né, manobra vagal não dava para ele fazer, estimulação carotídea não dava, né? Aí, não, então vamos fazer a adenosina, né? Então aí um colega não sabia como é que fazia a adenosina, não sabia como é que manejava, como é que você tem que orientar o paciente, né, que vai fazer a adenosina, e o paciente ainda estava consciente, né? Então, né, dá aquela sensação de morte mesmo, a frequência vai lá embaixo, depois volta, né? Tem uma estabilidade depois, né? Se você vai a próxima dose, quanto que você vai fazer, né? Como que vai fazer, qual a dose, né? Então isso daí já estava mais claro para mim. Né? Então, isso me ajudou também bastante, né? Uma outra vez, em questão de parada, eu acho que depois da mentoria ficou muito mais organizado no atendimento, né? Assim, hoje eu posso falar que eu posso treinar. Qualquer dia eu vou fazer uma CLS contigo aí. Eu acho que o meu vai começar a vencer. Vou fazer, é no Dante, não é Amanhã eu isso? tô lá já. Amanhã tá Amanhã eu tô, mas eu vou lá? botar no grupo os Ah, próximos, tá os próximos bom. dias. Eu Esse só final de tenho semana eu já que. vou. Bom, eu só tenho que arrumar o meu tempo, organizar meus horários, que estão bem preenchidos, mas tudo Ah, bem. vai ser um prazer conhecer Então, eu pessoalmente. vou te avisar que eu vou, só, quando vai ser a próxima, tá, que você vai estar lá, que eu vou, aí você vai ver, vou tentar dar show lá, hein. Com Mas certeza, com vai certeza. ser. Mas aí teve, assim, a organização de parada, e isso melhorou, assim, eu acho, posso falar que quase 100%. Aí, assim, a tranquilidade que eu conduzo uma parada ficou muito melhor, né? Então, até quando tem o povo, tem algumas pessoas lá que já sabem, né, que eu já tenho esse treinamento, aí eles me chamam, ô, Gustavo, tá tendo parada lá, vamos lá. Aí, assim, vamos lá, me ajuda lá, eles não, então vamos, né? O centro cirúrgico é grande, né? Então, às vezes, a sala lá do outro lado do centro cirúrgico, não, tá tendo parada lá, vai lá e resolve. Mas então vamos. Aí eu chego lá, né? Como tem os colegas que são mais, né, próximos e tudo mais, aí já disse, não, conduz aí. Aí esse foi que eu acho um mês atrás aconteceu isso. Conduz aí a parada aí que, né, eu sei que tá mais acostumado com isso, tá mais acostumado. Mas, pô, aí também não, né? Mas aí foi tudo bem, foi tudo tranquilo, né? Tudo se resolveu. A enfermagem fica assim, nossa, doutor, ai, eu gostei de sua atuação. Obrigado. Aí a gente fica mais satisfeito com isso também. Bem legal, bem legal. Tá mais acostumado que todo mundo já tá te É, chamando para parar, então é, agora é o tempo é, das paradas. é. Ajuda todo Aí mundo. sobra os pacientes bucha, vem tudo para mim. Aí, professor, então tá bom, né? Então vamos lá. Vai para o mais preparado, né? É, Então, deixa eu ver com se eu certeza. entendi. Você aprendeu rápido, conseguiu usar nos casos clínicos, agora você é referência para os outros colegas Ó, médicos com em emergência certeza. cardiológica, em parada. É isso mesmo? Isso aí também é legal, ser referência para os outros colegas. Vou falar assim, pô, o cara é foda. Aí os elogios vem muitos, né? Aí, pô, ai, doutor, que legal, que bom que você está aqui. Aí sim também é legal de escutar. Doutor, ainda bem que você está aqui. Né? Porque assim, esse paciente aqui não é, como é que chama? Não é fácil, né? É um paciente ruim de manejo. Assim, graças a Deus que é você que está aqui. Aí, eu disse, que legal. Aí eu já fico todo inchado, né? Eu já fico satisfeito, sabe? Então tá bom, gente, vamos lá, vamos fazer o melhor aqui. Bom, então você é visto como referência pelos outros colegas médicos, pela enfermagem, não é verdade? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eles gostam do que a gente discute lá, eles gostam. Boa. Excelente, Muito bom. excelente. Bom, tem uma grande pergunta que eu quero fazer. Acho que até já respondeu, mas só para ficar mais direcionado. Qual foi, então, assim, a grande mudança ou transformação, se teve, né? Qual foi a grande mudança, transformação que a mentoria trouxe para a sua vida, para a sua prática? A transformação, já até comentado aqui, é de aprimorar os meus conhecimentos, né, e de aprender, né, então, assim, com certeza você vai ser um profissional bem melhor depois disso,
Com certeza você vai. Isso é garantido. Né? Que eu me senti assim, né? Eu falo, eu tenho uma especialidade, eu vivi, né? Estou vivendo muita coisa, aparecem muitos casos para mim, e eu já me senti desse jeito, né? Assim, com um know-how muito melhor, muito maior, né? E agora, assim, imagina para um recém-formado, né? Que vai pegar um plantão, né? Então, assim, a explosão de conhecimento que tem ali é muito grande, né? Então você vai abrir sua cabeça para muita coisa, né? Vai ter um esclarecimento para muita coisa, a segurança vai aumentar muito mais, né? Então você fica mais tranquilo e tem, sem sombra de dúvidas, que para mim isso daí foi assim, primordial, né? Para o meu plantão ser mais tranquilo, mais sossegado e até na hora de dormir eu consegui dormir mais tranquilo. Boa, que Uhum. você sabe quando chamar, o que for, você sabe manejar, né? Uhum. Uhum. É, pelo menos grande maioria. Eu estou aprendendo ainda. Igual a gente fala, Não. né? A gente está aprendendo. Mas pelo menos eu fico mais tranquilo se tiver alguma coisa diferente, eu consigo, né, ter um plano B. Porque a gente tem que ter um plano A, B, C, D e E, né? Eu falo isso com os residentes. Mas, ó, gente, a gente tem que ter um plano A. Se não der certo, vai para o plano B. Se não der certo, tem plano C. Agora, se não tiver o mínimo de conhecimento, vai parar no A e pronto. Não tem o plano B, já era. Não tem, Exato. Aí né? desesperou, não sabe mais o que fazer. Eu Uhum. falo muito isso, inclusive, com relação à intubação. Quando eu vou falar, enfim, você é o especialista disso. Uhum. Mas quando eu vou falar disso, você não tem que partir e dizer, ah, eu vou intubar o paciente. Porque se você não intubar, acabou, ele vai morrer. Não, É, você tem que partir assim. Eu vou acessar essa via aérea. É uma via aérea que aham, tem preditor de ser via aérea difícil, tá? Aqui, meu plano A, B, C, até onde eu uhum, precisar. Né? uhum, Ah, é uma via aérea que não tem preditor, mas tem via aérea que a gente só descobre que é difícil na hora. Então, pelo é menos a não deixa essa presumida. máscara. Isso. Exato, deixa essa máscara laríngea. E assim, isso quando a pessoa sabe avaliar a via Uhum. aérea para ser difícil, não, porque tem muitos que não avaliam. Então, imagina, na hora da laringoscopia, você vê que faltou alguma coisa, que a via aérea é difícil, aí que vai correr e pegar uma máscara, pegar Eu um falo bujo, com, pegar. eu falo com os residentes e com os internos que estão rodando lá comigo. Eu falo assim, gente, eu trabalho no hospital que tem muita emergências, assim, trauma, politrauma, essas coisas aparecem bastante. Então, chegou lá um paciente desse jeito, vocês não têm muito tempo de perguntar se ele nasceu prematuro ou não nasceu prematuro, não. Então, assim, é o básico do cara, né? Pergunta alergias, pergunta se tem um problema de saúde, o que que foi feito, o que que aconteceu, o que foi feito. Né? Então, e nesse intervalo, nesse inteirinho aí, você já vai avaliando a viária do paciente, já vai avaliando o que, que você vai fazer, né? Qual conduta que você vai tomar, se vai ser anestesia geral, como é que vai ser, e se for uma viária difícil presumida, né? Se tiver os preditores lá de uma viária difícil. Então, assim, quais materiais você vai ter disponíveis lá para fazer isso, né? Então, é igual você falou, às vezes, vou entubar lá, eu acho que vai ser fácil. Você chega lá, faz a laringoscopia, não é nada fácil, né? Isso aconteceu hoje não, hoje teve um paciente que a gente já né, presumiu já que era uma viária um pouquinho mais difícil, poderia ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu estava com um residente, que era R1, aí eu já deixei lá a lâmina McCoy, né? Já deixei o bujo lá do lado, tinha o vídeo laringo, né? Tinha a máscara laríngea, tinha tudo. Né? Então eu já tinha um plano A, B, C, D, E, F, G, H I, J. Então, eu já tinha tudo. Aí eu falei com o Gente, residente. Sim. escutem o que ele está falando. A gente está falando Uhum. com quem aqui? Com o Uhum. anestesiologista, que é o especialista da via aérea. Veja como ele é cauteloso e cuidadoso. Ele deixa os planos B, C. Quem intuba mais do que anestese? Ninguém intuba mais do que anestese. Mas ele sabe que ele pode precisar dos próximos planos. Ou seja, a gente tem que deixar o orgulho de lado e pensar no bem maior que é o Uhum. paciente. Ah, eu Sim. intubo sem fio guia, eu não preciso de máscara. Oi? É, Enquanto teu é. pai você ia querer que fosse assim, se é Uhum. 99% a chance de eu entubar o paciente, mas existe 1% de chance de eu não entubar, então eu tenho que ter meus próximos planos. Então, O próximo isso aqui, plano. ó, para vocês aprenderem a ser humilde, tá? Olha aqui, ó, um anestésico que com certeza entuba de olhos fechados, mas ele É. deixa tudo ali, Ali, preparado caso ele a gente precise. também tem dificuldade, a gente também pode ter dificuldade, né? Tem via aérea que é muito difícil, e a gente realmente, e mesmo com dispositivos avançados, né? Faz fibroscópio, vídeo laringo, pode ser que a gente não consiga, né? A gente tem que chamar um colega, ou seja, chama um colega fulano lá, chama um outro mais experiente, tem que chamar ajuda mesmo. Igual Isso é eu, humildade, né?
Ó, é o É, bem maior do meu paciente, caso eu não consiga aqui, eu quero alguém do lado, porque pode ser que... é. Gente, isso é humildade, é pelo bem maior do seu paciente. Eu lembro que eu, quando tinha acabado de me formar, né, a gente acaba de se formar, primeiro a gente acha que sabe tudo, É, né? Depois a gente descobre que não sabe, que aí quando vem a percepção, você tem que se capacitar. Quando você, colega médico, entender isso, que você não sabe tudo, você vai lá se capacitar. Mas a gente se forma achando que a gente sabe tudo. Então, eu intubo sem fio guia. Gente, hoje eu não. intubo com pouco fio guia. Hoje eu sou muito melhor de intubação do que naquele tempo. Mas com os anos a Uhum. gente vai vendo que existem vias aéreas difíceis e difíceis. Eu tenho que aumentar a minha Sim. chance. A minha melhor tentativa tem que ser a primeira. Então, É, sim, é com isso. fio guia. Antes de eu ir entubar, eu digo, ó, eu quero um laringo do outro tamanho também. Eu quero ter um 4 aqui, eu quero um 5. Ah, doutora, eu não tenho 5. Uhum. Pô, então não vai ter intubação. Porque já aconteceu comigo de eu aceitar essa desculpa e na hora eu não Uhum. consegui com o que eu tava. Aí eu precisava de um maior e aí o paciente já tá bloqueado, já tá sedado e bloqueado. E eu tô esperando pegar Uhum. um laringo porque o meu apagou a luz ou porque o meu não chegou lá, que eu achei que um Uhum. 4 ia dar, mas era um 5. Então eu já deixo tudo preparado. E, gente, vamos dizer várias coisas para você e você sabe o que é melhor para o seu paciente, você vai enfrentar essas barreiras. Então, ai, doutora, mas só tem esse, então não vai dar para entubar o paciente. E É, agora, o que tem que a que gente ter tudo. faz? Se tem indicação de intubação, eu só entro numa intubação se eu tiver 2 laringos testados. Ah, achou Uhum. outro laringo. Tá bom, cadê aí o buja, a máscara laríngea? Ah, doutora, mas É, você já vi você entubar antes, você entuba tão bem. Pois é, mas eu que vou querer. mas, Ah, você tá insegura? Eu tô super insegura. Eu digo tudo que a pessoa quiser ouvir. Eu, é, eu tô segura, pra você mesmo, mas eu digo sim, sim, sim. Ah, você tá com medo dessa viagem? Eu tô. Sabe que eu tô? Vou precisar. Aí vou lá e entubo. Olha, doutora, foi tão rapidinho, nem precisava, né? Mas se precisasse, tá, estava ali. Eita, vai tava nem ali. terminar essa live. Você, Estamos muito tempo aqui, ó. nossa, 20 segundos sabia, para Maria? terminar. E você falou, sabe que você contou isso aí rapidinho Ó, de bloquear, ser se dado e cair, bloqueado? a gente volta, viu? Se cair Tá, aqui, eu vou abrir de novo a live, que eu acho que ela vai fechar tá, automático. Mas vai, diga aí. tá. Não, você falou isso, tava sedado